Salve, salve galera! Aqui é o professor Danúbio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos começar a aula. Senta que lá vem a história. Ixi, menino, hoje nós vamos fazer as correções do exercício, menino, pega fogo! O slide 18 traz a questão. A bandeira do Brasil foi pensada no contexto de construção do Estado republicano, nos anos iniciais da República Velha. Seu lema, ordem e progresso, expressava. O item A vai trazendo a questão da ideologia marxista, progresso material com ordem constitucional. Não tem nada a ver porque a ideia marxista ela traz a questão do materialismo histórico, onde eu tenho uma base, que vai ser a questão material, e posteriormente desenvolvo as ideias. E é nesse contexto de ideias que retorna para manter essa base na questão material. Aí vem política, Estado, leis, educação, religião. Então não é a afirmativa A. Vamos para o item B. O pensamento socialista, progresso industrial com ordem militar? Não, porque o lema ordem e progresso não tem nada a ver com a linha de pensamento socialista. São duas vertentes diferentes. A ordem do pensamento, ordem e progresso, é a alternativa C, o item correto. O ideário positivista conservador, progresso econômico com ordem social. Ou seja, o pensamento positivista ele passa por estágios evolutivos, como teológico, metafísico, científico ou positivo. Ou seja, a sociedade estava atrasada no sentido monárquico. Então era necessário trazer uma ordem, uma pacificação, para que houvesse o desenvolvimento. O item é os ideais anarco-sindicalistas, progresso capitalista com ordem nos sindicatos. Não é a afirmativa porque tanto ele vai ter elementos do marxismo quanto do anarquismo, instrumentos que possam mudar tanto a questão de Estado quanto do capitalismo. Mete o dinheiro na bolsa ou no bolso, diremos hoje, e anda. Vai para diante, firme, confiança na alma, ainda que tenhas feito um negócio escuro. Não há escuridão quando há fósforo. Mete dinheiro no bolso, vende-te bem. Não compres maus os outros. Corrompe-se corrompido, mas não te esqueças do dinheiro. E depressa, antes que o dinheiro acabe. Machado de Assis, 1896. Aí não enunciado a questão. Essa passagem evoca o clima que se criou no país com alternativa A, valorização do café, B, a abolição, C, a Guerra do Paraguai, D, o encilhamento ou o item o ciclo da borracha. Eita, que diabo de questão cheia de parafernália, mas vamos lá destrinchar esse bagulho. Vamos nós então. O item A, quando trata da valorização do café, o café começa a ser valorizado a partir de meados do século XIX, no Vale do Paraíba. Então não é o item A. O item B é a abolição. A abolição ela é importante também desde o começo do século XIX. Quando a Inglaterra, no início, quando a Inglaterra começa a pressionar, ela liberta seus escravos e começa a pressionar o mundo para uma nova visão, porque como surgiu a escravidão, o capitalismo comercial, o capitalismo liberal já não funcionava, no caso o capitalismo industrial, já não era benéfico para esse modo de produção. Então o que vai acontecer? A abolição é um processo, mas não é o que retrata no texto quando se fala dessa questão do dinheiro. A abolição vai acabar em 1888. O item C, sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que vai acontecer por volta de 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai ela tem importância para dois pontos no país. Primeiro, a questão de fortalecimento da abolição da escravidão. E o segundo ponto é a questão dos militares, que quando termina a guerra, eles têm muito fôlego para quererem se meter no meio das questões das confusões sociais. Isso é tudo inchado igual a cururu, mas não é o item que nós queremos. Vamos agora para a questão do encilhamento. É o item, olha que beleza. O item correto é o encilhamento. O encilhamento foi uma política econômica criada pelo nosso saudoso Águia de Aia, ou Rui Barbosa. E essa política ela tinha uma prática de tentar desenvolver a industrialização do país. Aí o que vai acontecer? O cidadão não se precaveu e começa a emitir papel moeda. Vai, diabo, solta papel moeda até umas horas. Só que aí não houve uma fiscalização. Aí muito malandro. Vou ali pegar um dinheiro emprestado, porém, esse dinheirinho que eu vou pegar, menino,
Eu não devolvo mais não, porque não tem fiscalização. Aí começaram a liberar crédito assim, ô meu filho, quero abrir uma empresa. Ô, cadê a empresa? Tá aqui, meu cidadão. Olha aqui, é a empresa Limpa catarro. Aí o que acontece? A Limpa Catarro não tinha uma fiscalização de coisa nenhuma e emprestava o dinheiro. Só que aí o que vai acontecer? Emitiu papel moeda, não teve um controle social e a partir desse processo, ó, só vai subindo a inflação. Porque como foi liberado muito papel moeda, o dinheiro, a moeda ficou desvalorizada. Caixão em vela preta, se deram mal. Então o item correto é o item D, encilhamento. Oxe, menino, agora nós vamos para a questão de número do slide 25. Sobre a Constituição do Brasil de 1891, podemos afirmar que foi item A, parlamentarista e liberal, B, presidencialista e laica, C, centralizadora e liberal, D, positivista e laica, E, presidencialista e positivista. Para não enrolar muita molesta, vamos pro item. Ela é presidencialista e laica. O presidencialismo está presente no modelo republicano. E essa questão é que o governo ele exerce o cargo do poder executivo. E aí ele tem uma total responsabilidade porque ele está carregando nas costas aquilo que é a coisa do povo. E aí ele tem algumas prerrogativas. Bicho rei, todo cheio do laruai. Se achando, só porque pode mandar em alguns setores da política. Ele vai também ter o controle de poder enviar projetos para a melhoria do povo, vai nomear o ministro e também vai ter controle das Forças Armadas. Como também ele tem que ter uma boa relação internacional. Bicho todo inchado. E nesse modelo da Constituição de 1891, lembrem que ela é promulgada, ou seja, ela foi feita por um colégio de eleitorado e assim eles escolhem, entrando no concentro entre a ideia de A e a ideia de B, ou seja, quem é situação, quem é oposição. E a partir daí eles vão filtrando e tirando as melhores ideias. Ela vai ser inspirada no modelo americano. Essa Constituição, lembrando a de 1891, ela é a segunda Constituição brasileira e a primeira republicana. O voto vai ser direto, com a duração do período eleitoral de 4 em 4 anos. Sem reeleição. Aí, nesse contexto, se analisar com a de 1824, lembrem que os três poderes eles faziam submissão ao quarto poder, que era o moderador. Agora não. Eles são autônomos e independentes. Só que aí eles vão ter que ser harmônicos, como a teoria americana do check and balance. A teoria de separação é de Montesquieu e a questão da harmonia vem dos americanos com o check and balance. Lembrem disso. Aí quem não podia votar nessa Constituição? É interessante isso. Mulheres não votavam, menores de 21 anos não votavam, militares de patente baixa e os padres não podiam votar. E chegando, nós vamos analisar, menino, a Primeira República sobre os movimentos sociais. Então vamos lá para a lâmina 12 do slide. Alguns historiadores veem muitas características semelhantes entre a Guerra de Canudos, 1893 a 1897, sobre a regência do presidente Prudente Moraes, e a Guerra do Contestado, de 1911 a 1916, sobre a regência do presidente Hermes da Fonseca. Vamos para os comandos. Não, na verdade isso é um comando, é porque eu sou retardado mesmo. Vamos nós. Considerando essa tese, assinale a afirmativa falsa. O item A. Foram insurreições encabeçadas por um líder messiânico. Perfeito, corretíssimo. E essa ideia messiânica são movimentos religiosos, tanto o Canudos quanto o Contestado, porque eles acreditavam, tinham esperança de uma melhoria. E esse messiânico vem do Messias, como a questão de redimir o modelo social, de um salvador da pátria, e atentem-se. A galera que é mais humilde, pobre, ela tem muita esperança, ela tem muita fé, por isso que ela acredita nessa ideia messiânica, nessa ideia que vai surgir um salvador da pátria. Atentem-se a essa história de salvadores da pátria. Mais ainda, há um mito da questão do sebastianismo. E o que diabo é sebastianismo, filho da chora beba? Bem, o sebastianismo vai ser do Dom Sebastião, da dinastia de Avis, que era o rei de Portugal. E ele vai para uma batalha em Alcaçarquibir, no Marrocos.
Aí ele some, o barco dele, a embarcação dele some, e o pessoal de Portugal vai ser agregado agora à Espanha, vai ficar conhecido na história como União Ibérica. E a população de Portugal acreditava que ia surgir um nevoeiro e esse nevoeiro iria trazer de novo o Dom Sebastião. Então a alternativa B está correta também. Aí a C, esses movimentos, tanto Contestado quanto Canudos, vão acontecer no Nordeste? Não é no Nordeste. Canudos, sim, no interior da Bahia. Já o Contestado vai acontecer entre Santa Catarina e o Paraná. Então o item correto é o item C. Aí é legal a gente abordar essa questão, por quê? Porque é que Contestado não é tão falado, tão aclamado quanto Canudos? Porque Canudos foi imortalizado pelo nosso saudoso Euclides da Cunha. Vamos analisar a lâmina 13, exemplo único de em toda a história. Resistiu até seu esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram apenas 4. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. É assim que encerra o livro do Euclides da Cunha. Aí vamos para o comando da questão. O texto acima narra os últimos instantes de um dos mais importantes movimentos populares do início da era republicana, ocorrido no sertão da Bahia, que era o movimento A. Sabinada, B. Balaiada, C. Canudos, D. Contestado ou E. Revolta da Chibata. Vamos para o item correto. Que rufem os tambores! Eu esqueci de pagar o cabra pra fazer o negocinho lá, né? O coisado lá. Mas vamos nós. O item correto é o item C, Canudos. Mas vamos olhar. Por que não era o item A? O item A Sabinada, vai acontecer no século XIX, no período regencial. Ele tinha um caráter de separação. Aí no caso a gente chama de revoltas regenciais, mas no final eram guerras civis. Porque como não tinha um rei e Dom Pedro II era menor de idade, estava pela regência, a administração do país, muitas regiões tentaram criar um movimento de separação do país. O item B também acontece no período regencial, que é a Balaiada, que vai de 38 a 41. É uma revolta, e preste bem atenção, popular. E ela vai ser popular porque ela vai bater de frente com a elite do Maranhão, os grandes proprietários de terra. O Contestado é um movimento messiânico que aconteceu no sul do país, que os motivos foi a implementação do estrado de ferro por uma empresa norte-americana e a oposição pelo tratamento que os coronéis faziam com os pobres da região. E o item é que a revolta da Chibata foi um montim dos marinheiros por conta do tratamento das patentes superiores. O que é que acontecia? Com a entravinda da raiz da questão da escravidão, muitos negros viraram marinheiros. E a partir desse processo, as hierarquias superiores maltratavam essas pessoas. E normalmente os castigos vinham com castigos físicos de chibata nesses cabas. Aí João Cândido, nosso saudoso João Cândido, se revolta e mostra a eles quem é. Conhecido como Almirante Negro. Saudoso meu filho aí. Ei, filha fora beba, vamos pra 25 agora, vamos nós! Leia as proposições sobre os movimentos sociais ocorridos durante a República Velha. Marque V ou F. Vamos nós. Vamos que vamos. Vamos! Eita, diabo. Vamos, vai, papo. Né? A primeira. A Guerra de Canudos foi uma expressão dos conflitos de uma sociedade marcada pelo poder do latifúndio, sendo caracterizada pela extrema violência da nascente república. Verdadeiro isso daí, meu filho. Por que verdadeiro? Quando falo latifúndio, eram os grandes proprietários de terra, porque na Bahia eles maltratavam muito os sertanejos. Aí eles saíram, foram acompanhar o Antônio Conselheiro. E essa questão da violência foi porque foi um dos maiores massacres do exército, foi o de Canudos. A revolta da vacina foi uma reação popular ao autoritarismo do projeto de modernização da capital federal,
impondo a destruição de cortiços e a vacinação obrigatória sob forte pressão policial. Com certeza, meu filho, essa é verdadeira, bichinho. Ai, ai, filho da hora beba. Essa ideia é republicano, bicho rei, querendo ser o bicho rei estrangeiro lá, esse fuleiragem aí que vai acontecer. Rodrigues Alves, todo pomposinho lá na sua posição de presidente. Vamos embelezar o Rio de Janeiro. E aí nós vamos fazer como modelo francês das ruas largas. Só que aí tinha uma galerinha que não tinha condição, pobre, os pobre rei, bichinho, não tinha nem onde cair morto. Aí abrigavam-se nos cortiços. Ixi, que diabo é isso? É só casa onde os cômodos eram alugados pra galera. Aí o que acontece? Como eram pobres, eles tinham que expulsar essas pessoas. Nessa questão vai surgir o cidadãozinho Oswald Cruz, que vai fazer o quê? Vai dizer que as pessoas têm que tomar injeção. E essa injeção vai servir para várias doenças, como febre amarela, varíola, peste bubônica e essas coisas assim. Só o que acontece? Olha a imaginação, começa a surgir notícias falsas que essas injeções eram para matar a população pobre. Porque o governo muito educado pegava a galera, amarrava, ai diabo, toma essa injeção, vem da chocadeira. Só que aí o povo começou a se revoltar, porque começaram a se espalhar notícias que iam matar a população. E essa agressividade por parte dos sanitaristas gerou esse atrito. Aí desencadeou um movimento social de brigas meio de rua, onde o governo vai lá e olha, quem manda sou eu, filho da mãe, e descia o cacete no povo. A revolta da Chibata, movimento de baixa oficialidade do exército, exigindo o fim dos castigos corporais e reivindicando os direitos políticos, como de concorrer a cargos eletivos. Errado, aí é falso, meu filho. Porque a revolta da Chibata vai ser na Marinha. E eles não estavam querendo ter cargos políticos. Eles apenas queriam que houvesse o respeito com a dignidade da pessoa humana. No caso, os marinheiros, que não fosse mais necessário levar a Chibata. A Guerra do Contestado, que foi marcada pela organização das Ligas Camponesas, um movimento messiânico que defendia o fim da República e a adoção das reformas de base. Errado, errado. Por quê? Porque não foram as ligas camponesas. Foram apenas trabalhadores rurais, sertanejos que estavam buscando melhores condições na terra. E também estavam querendo enfrentar a empresa americana, que queriam construir estradas de ferro e assim era desapropriar a terra dessa galera. A greve geral de 1917, que foi caracterizada pela influência da ideologia anarquista, a qual propunha uma auto-organização dos trabalhadores em seus sindicatos para enfrentar os patrões e o Estado. Verdadeiro isso daí. Por que é verdadeiro? Porque essa greve geral, ela tem como base o pensamento anarquista, porque os operários e parte de comerciantes de São Paulo estavam cansados da opressão, da maneira que eram tratados. E aí eles estavam reivindicando melhores condições na questão do trabalho. Aí pararam durante 5 dias, até que foram escutados. Pessoal, esse foi um pequeno resumo da aula. Espero que tenham gostado. E tchau!